Então, eu acho que foi me transformando. Teve um momento onde eu fiquei muito deprimida, onde eu passei anos muito difíceis, e os meus cachorros foram o meu grande apoio. Muitas vezes eu até pensei em me matar, e eu olhava para eles e falava assim, não posso deixar eles sozinhos, eles jamais me deixariam. Então, por várias razões, também para dar um sentido na minha vida, assim. Eu acho que eu encaro como uma missão mesmo. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que eu vim nessa vida para isso. Então isso me dá muita força, mesmo nos momentos mais difíceis, porque eu enfrento uma coisa muito difícil, eu tenho essa convicção de que é uma missão. Então, por mais que seja doloroso, eu tô no caminho certo. Oi pessoal, tô aqui com uma convidada muito especial, nossa querida Luísa Mel, que eu conheço, a gente se conhece há quanto tempo? Ai, já 15 anos. 15 anos. Há 15 anos ela começou a estudar cabala comigo. Novinha, eu também novinho. Fomos juntos para Israel uma vez, né? Sim. Tem foto. Eu, a Luísa Mel, minha mulher Rivka e meu filho pequeno, a gente na porta da sinagoga do Ari Tzfat, juntos. Bem anos mais tarde, agora foi o bar mitzvah do meu filho, foi nessa sinagoga lá em Safed, em Israel, já fomos juntos lá, né? Sim. Então a gente tem uma longa estrada, uma longa história. Todo mundo sabe que a Luísa é uma das heroínas do Brasil, uma das pessoas que ela trabalha de verdade para defender a causa animal. Ela vai atrás, tem um cachorro precisando de ajuda, um cachorro vivendo numa situação de sofrimento, ela vai onde for e vai lá e busca e salva e ajuda. E ela tem um instituto que depois ela tem que arrumar um jeito de pessoas para adotar os animais, né? E ela também é muito engajada na causa da comida vegana e de não usar peles e de não usar couro. Você tem uma linha de roupa, né? Não, tem umas coisas de sapato. De sapato, né? Mas é mais para ter opção, assim, porque ainda é difícil. Ainda é muito difícil. Tá começando, apesar da urgência. E a ideia dessa conversa é que você aqui no meu canal, você sempre vê eu falando de cabala, eu trazendo conceitos, ensinamentos cabalísticos, mas sempre sou eu falando. A ideia de ter esses bate-papos, essas entrevistas, essas conversas, é que você vê alguém que também tem esse tipo de estudo, também teve acesso a esse conhecimento e ouvir da boca de outra pessoa o que a cabala trouxe para a vida e você ouvir um outro viés, um outro ponto de vista sobre a cabala. Então, para começar, eu quero agradecer a Luísa, sei que você é muito ocupada e ela está agora preocupada com algum animal que está sendo maltratado em algum lugar e ela está se segurando aqui para não ir correndo lá buscar. Mas ela teve essa generosidade de compartilhar o seu tempo conosco. Eu sei que o teu tempo é valioso. Então, para começar, muito obrigado por estar aqui compartilhando. E eu queria saber, para começar, como é que entrou a causa animal na sua vida? Como é que entrou isso? Eu me lembro que você antes tinha um programa na televisão que era mais de celebridades. Não, eu tinha dois. Eu fazia um que era de celebridades, que era diário, mas eu tinha o Hot Show, que era um programa sobre animais. Na verdade, foi a primeira reportagem que eu fui fazer. Já entendi que era programa sobre animais, mas eu fui no Centro de Controle de Zoonoses, onde os cachorros capturados pela carrocinha, depois de 3 dias, eles eram sacrificados. E era literalmente um corredor da morte, eles iam passando de canil em canil e no final tinha a sala da eutanásia. E a hora que eu entrei naquela sala, naquele corredor da morte, todos aqueles cachorros falaram comigo, me imploraram pela vida deles. Imagina ser condenado à morte só pelo fato de ter nascido sem dono. Né? E os cachorros, eles fazem, quando eles estão com medo, eles fazem um xixi com cheiro diferente. Então todos que estavam ali sabiam o que ia acontecer. Né? Os cachorros têm essa maneira de se relacionar, de se avisar. Naquele dia eu não salvei nenhum. Todos aqueles que estavam ali, que eu até hoje me lembro deles, morreram. Mas ali eu jurei. Ali eu entendi que meu caminho não era a televisão, que aquilo era uma passagem. Ali eu entendi qual que era a minha missão, que eu tinha uma coisa muito sagrada para fazer aqui, que era lutar por quem não pode falar, por quem não pode pedir socorro. Eu jurei naquele momento mudar aquela situação terrível. Em 2008 consegui mudar uma lei no estado de São Paulo que proíbe a eutanásia de animais sadios resgatados pela carrocinha. Mas em 2008 eu já tinha descoberto que a luta era muito maior, né? Que aquilo era só... Obviamente a gente tem que comemorar cada vitória, senão a gente enlouquece, né? Porque eu sou muito assim, cada pequena vitória eu tenho que comemorar. Mas é um mundo de exploração, de crueldade, né? Os animais são massacrados, são as maiores vítimas do tempo moderno. E eu acho que a gente está num momento de transformação. Eu só acredito que a gente só vai evoluir quando a gente realmente olhar para os nossos irmãos, né? Mais sensíveis, mais fracos. Não sei exatamente como a cabala coloca os animais, mas que
eu tenho certeza que também eles são seres de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma dúvida, com certeza. Tem faísca divina dentro de cada ser que existe nesse mundo. Até os objetos inanimados, de acordo com a Cabala, tem uma faísca divina. Então, com certeza, os animais também têm uma faísca divina e realmente cabe à humanidade tratar de forma humana os animais e não destratar. E é um dos testes da humanidade, de acordo com a Cabala. Mas você diz que, então você se dedica a ajudar os animais, mas você diz que os animais também te salvaram. Ah, são vários aspectos. Primeiro assim, o primeiro cachorro que eu adotei também, ela já veio tendo diarreia, vomitando em cima de mim. Sabe aquele momento? E ali nasceu o melhor de mim, porque eu era uma adolescente ainda, toda fresca, eu era uma pessoa bem diferente do que eu sou hoje. E naquele momento nada mais me importou, sabe? Não era mais um nojo, era aquele ser minúsculo lutando pela vida, assim. Então, eu acho que foi me transformando. Teve um momento onde eu fiquei muito deprimida, onde eu passei anos muito difíceis, e os meus cachorros foram o meu grande apoio. Muitas vezes eu até pensei em me matar e eu olhava pra eles e falava assim, não posso deixar eles sozinhos, eles jamais me deixariam. Então, por várias razões também para dar um sentido na minha vida, assim. Eu acho que eu encaro como uma missão mesmo. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que eu vim nessa vida para isso. Então isso me dá muita força, mesmo nos momentos mais difíceis, porque eu enfrento uma coisa muito difícil, eu tenho essa convicção de que é uma missão. Então, por mais que seja doloroso, eu tô no caminho certo. Sabe, uma coisa em comum nos meus alunos é encontrar um propósito, encontrar uma missão de vida, encontrar um propósito, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Então, acho assim, se eu falar com os animais me salvarem, é que encontrar um propósito, aí dá todo sentido para a vida, né? A minha vida tem um propósito também, é compartilhar a Kabbalah. Eu também me identifico totalmente com isso. Quando eu encontrei a Kabbalah, eu falei, uau, todos os ensinamentos fazem total sentido. E depois eu vi, caramba, a minha missão de vida é compartilhar isso, e muda tudo. Você tem uma missão de vida, você tem os seus problemas, você tem os seus desafios, mas você acorda de manhã imbuído de uma missão, e isso não tem preço, né? Tanto com cada animal que eu salvo, quanto com a humanidade, de fazer a humanidade também enxergar os animais de uma outra maneira, né? De inspirar pessoas. Hoje em dia muita gente fala pra mim que ria de mim há 10, 15 anos e hoje em dia chora junto comigo, porque conseguiu se sensibilizar para essa causa. Esse é o maior presente que eu recebo, assim, sabe? De poder transformar as pessoas, poder fazer as pessoas melhores, mais sensíveis para os animais, feliz de quem encontrou sua missão de vida. Sim. A verdade é essa, feliz de quem encontrou seu propósito na vida, é uma das maiores bênçãos. E todo mundo tem uma missão de vida, todo mundo, cada pessoa que está aqui, ninguém está aqui à toa. Se você está vivo, está existindo nesse mundo, a luz te botou aqui por algum motivo, tem algum propósito, tem alguma coisa que você tem para somar, alguma coisa que você tem para contribuir, e você encontrar isso vai te trazer a maior plenitude possível. A maior plenitude que a gente encontra nessa vida não é de receber coisas, é de você estar fazendo a tua parte, você sentir que está somando. Então eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem isso, isso eu aprendi também muito na Kabbalah, essa coisa de... quem dá, não, quem dá é um privilégio, é um presente, uma oportunidade. As pessoas falam, que o sacrifício, nossa, quando eu consigo fazer a diferença, nossa, eu sei a luz que eu estou recebendo. É isso aí. Né? Você consegue entender essa troca de quem ajuda, na verdade está sendo ajudado. É uma outra visão do mundo que a Kabbalah me ajudou profundamente a entender. Então, para mim, a Kabbalah foi também um divisor de águas na minha vida. Como é que foi que você chegou mesmo na Kabbalah? Foi lá nas Freire, né? Eu tava tentando lembrar aqui como é que foi exatamente, mas eu acho que eu li alguma coisa, eu comprei o livro Poder da Kabbalah, e eu tava me separando, tava num momento assim, tipo, minha vida tava um caos, porque sabe aquela dor, eu me sentia muito mal. Aí eu li o livro e falei assim, uau, eu falei assim, mas eu preciso mais, eu preciso ter aula, só que eu só dava aula à noite. E aí eu apresentava o programa ao vivo à noite. Aí eu me infernizei, acho que até... Não, mas eu preciso! Aí você insista, isso também é uma coisa... Perseverança. Você tem que insistir muito quando você quer uma coisa. Eu queria tanto que você falou 300 não, mas eu não aceitei. Porque eu sabia... Que jogo duro. Fez, mas eu sabia que aquilo era importante, eu precisava daquilo naquele momento. Aí logo de cara a gente já foi pra Orlando. Foi o primeiro encontro, já encontrei a Madonna. Mas obviamente que isso é bacana, né? Mas a Kabbalah me deu coisas muito mais profundas e especiais do que isso, mas isso também é legal. É verdade. Então, estava falando sobre o que a Kabbalah fala sobre os animais. Tem um conceito na Kabbalah. Antes dos 10 mandamentos, a pessoa conhece a Torá, e na Torá tem os 10 mandamentos, né? A parte mais famosa da Bíblia, os 10 mandamentos.
Antes dos 10 mandamentos, antes da Torá, tem um conceito chamado as 7 leis dos filhos de Noé. Noé veio bem antes de Moisés e os 10 mandamentos. Bem antes vem Noé, a história de Noé, o dilúvio, etc. E que quando Noé saiu da arca com seus filhos, Deus deu para ele 7 mandamentos. E que esses 7 mandamentos cabem a toda a humanidade cumprir. Toda a humanidade, de acordo com a Cabala, tem que viver de acordo com esses 7 mandamentos dos filhos de Noé. Eu não tenho certeza se eu vou lembrar os 7 agora, se você buscar no Google 7 mandamentos dos filhos de Noé. Eu tinha ouvido falar você vai dos falar. Mandamentos do Noé, pelo amor de Deus, você conta Que são, pelo menos um. não matarás, não matar, não roubar, não cometer adultério, acho que não é nem cometer adultério, é não cometer, é para não ter perversão, não ter comportamento pervertido sexualmente. Ter um sistema de juízes justo, um sistema de judicial justo, sem ser juízes corruptos. E um deles é não maltratar os animais. Uma das 7 leis dos filhos de Noé, que toda a humanidade tem que cumprir de acordo com a Cabala, independente da tua religião, independente da tua origem, é ter um comportamento humano em relação aos animais. Com certeza não pode, por exemplo, uma coisa que eu acho um horror, mas eles falam que não pode arrancar um membro de um animal e comer o membro do animal com o animal ainda vivo. Mas não é só isso, é qualquer tipo de tratamento desumano com os animais. É um dos 7 leis de Noé. Antes dos 10 mandamentos, tem esse conceito de tratar bem os animais. Então, você está fazendo uma coisa que é totalmente alinhada com os ensinamentos cabalísticos. E é uma coisa que realmente a Cabala ensina, que a gente está no alvorecer, na alvorada da era de Aquário, da era messiânica, que tem que ter uma conscientização maior da humanidade para chegar a uma época de paz na Terra e boa vontade entre os homens e uma vida sem caos, sem dor e sofrimento. E um dos testes da humanidade é como que a gente lida com os animais, como que a gente trata com os animais. Então você acha que está tendo uma elevação de consciência nessa área? O que você acha? Sim. Acho que está tendo. De quando eu comecei para cá, vai ser uma mudança muito grande, principalmente em relação a cães e gatos, mas o veganismo também vem crescendo no mundo inteiro. Acho que é um movimento importante, até porque a gente está ali no... Não sei como que a Cabala enxerga isso, mas eu enxergo que é tipo meio que nossas últimas chances, assim, de ter uma... Porque o planeta não está aguentando. A gente tem os animais, a pecuária, esse consumo de animais dessa maneira está destruindo o planeta. O principal responsável pela perda de habitat, pela destruição das florestas, pela extinção em massa das espécies, é a pecuária. Né? Então, eu duvido que Deus quer que a gente destrua uma Amazônia inteira, destrua aquela biodiversidade, né, que só pode ter sido Deus que fez, porque é tudo tão perfeito, a maneira como os animais se conectam, que cada um é importante, para deixar tudo só com boi, para a humanidade ficar se fartando e ficar cada vez mais doente com esse consumo absurdo de proteína animal. Comendo churrasco. Eu acho o churrasco uma coisa pavorosa, assim, uma coisa que não é de Deus, né? Falo isso, as pessoas ficam irritadas, mas é um desperdício de comida, é muita morte. Eu acredito que, você sabe, né, eu tenho essa minha teoria, que Messias só vem ou era messiânica quando as pessoas virarem veganas. E a gente tá vendo esse movimento assim, quando eu comecei, na época que a gente se conheceu, eu sempre falava assim, será que eu vou estar viva para ver as mudanças que eu quero, né? Eu tinha esse sonho e eu sempre achava que não, que era impossível, que eu ia morrer, imagina. E hoje em dia eu tenho tanta esperança, tenho quase certeza que eu vou ver o mundo se transformar. Será que o Messias vai ser vegano? Óbvio. Qual é a diferença entre vegano e vegetariano? Explica pra gente. O vegano, na verdade, sim, o vegetariano ele tira todos os tipos de carne. É que tem ovo lácteo, cada pessoa... Sim, tem níveis, né? Tem níveis, mas na verdade a gente fala vegetariano assim, no popular, que ainda consome leite, ovo ou couro. E o vegano, ele busca de todas as maneiras tirar o sofrimento animal e a exploração animal de sua vida. Sim. As pessoas falam, mas então você não pode... Não, você tenta de todas as maneiras, você vai transformando a sociedade, você vai transformando a sua vida e aí você começa a transformar o todo, entendeu? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, Messias é vegano. É vegano? Eu tenho certeza absoluta. Você é vegano há quanto tempo? Se esse negócio aqui eu já assinava. Mas vegano é novidade, você é vegano há quanto tempo? Eu sou vegana há 7 anos. 7 anos? Você é tipo pioneira do veganismo. Não sou pioneira, mas no Brasil, assim, acho que comecei, que ainda, né, ficou mais conhecido, foram esses últimos 7 anos. Mas não é só por minha causa, acho que é uma energia. E a tua família é vegana? Na verdade, meu marido virou
O meu filho é desde a barriga. Isso é marido minha bom, mãe- hein? Poxa. Eu acho que são as duas coisas. Obviamente que tem uma importância ele fazer isso, principalmente porque no começo ele fez isso por mim, mas o Gilberto, você viu, né? Ele perdeu 20 quilos, o Gilberto tinha um monte de problemas de saúde, um monte. Ele tinha gordura no fígado, ele tinha pressão alta. Gilberto ele Galã. Ele agora não toma mais nenhum desses remédios, assim, foi tipo uma mudança na vida dele. Que é isso, né? Você ajuda uma coisa, a coisa te ajuda. E o teu filho? Filho de vocês? Meu filho, Nunca comeu carne? não. E não faz falta? Não faz falta pro crescimento dele e é muito doido, assim, porque ele tem uma maneira muito diferente de enxergar o mundo, né? Pra ele, outro dia a gente tava numa lanchonete e uma mulher falou assim, aí eu falei assim, não, ele não quer comer carne. Ela falou assim, ele não sabe se ele gosta de carne, ele nunca comeu. Aí ele virou e falou assim, não importa o gosto, eu não quero comer nenhum animal morto, não importa o gosto que tem, pra mim tanto faz. Aí eu, gente... Esse é meu filho. Esse é meu filho. Nossa, ele é melhor do que eu, assim. Acho que ele é mais evoluído, assim. O próximo passo, né? O próximo passo então, da aí eu evolução. fiquei, poxa, é exatamente isso, né? Não importa. Não importa isso pra ele, até porque ele come super bem. Pra ele é muito difícil entender por que as pessoas comem, tendo tantas outras opções, né? A gente tem uma vida totalmente, não consegue entender porque as pessoas ainda... né, submetem os animais a tamanhas atrocidades. Há milhares de anos a gente está acostumado a comer carne. A humanidade, milhares de anos, Sim. nem conhecia vegetarianismo. Sim. Não, a gente, não sei, talvez na época de Noé eles eram vegetarianos. Eles eram vegetarianos. Né? Sim, era. Então temos aí um negócio aí na história da humanidade que a gente não sabe direito como, mas que é evidente que é uma evolução você parar de comer os animais, até espiritualmente pra mim é muito claro, assim, a minha intuição, a minha percepção de tudo. Não, deixa eu falar muito sobre isso, grande. que tem mesmo um insight importante cabalístico sobre isso que ela falou aqui. Uma coisa que se você pensar, eu me lembro disso. Eu sou um pouco mais velho, eu acho que você, né? Mas eu me lembro, quando eu era pequeno, na minha infância, a primeira vez que eu ouvi falar no conceito de vegetariano. Era um conceito desconhecido para mim quando eu era criança, ninguém era vegetariano. Aí eu estava na casa de um amiguinho meu da escola e a mãe dele comentou que ela tinha um primo, um sobrinho, ele tinha um primo, quer dizer, ela tinha um sobrinho, que era macrobiótico, não era nem a palavra vegetariano, era macrobiótico. Eu falei, mas o que é macrobiótico? Aí ela falou assim, ele é cabeludo, ele foi morar em Mauá, ele faz umas fumaças e ele mastiga 50 vezes antes de comer e ele não come carne. Ele mastiga 50 vezes. Eu falei, meu Deus, não come carne, mas como assim não come carne? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de alguém que não comia carne. Acho que na época a gente nem sabia o termo direito. Eu não sei direito o que significa macrobiótico, mas é isso que me explicaram na época. Essa palavra meio sumiu, macrobiótico, não se fala mais nisso. Pelo menos mais arroz integral, tinha algumas, era bem mais restrito do que o vegano. Mas não tinha nenhum restaurante vegetariano naquela época, falando dos anos 80, começo dos anos 80, não tinha nenhuma opção vegetariana. Não sei, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar em um indivíduo ser vegetariano, foi essa vez. E agora, avanço rápido, 2020, qualquer esquina tem um restaurante vegetariano. Se você for fazer um evento grande que envolva refeições, você tem que ter no formulário quem é vegetariano e tem que ter uma opção vegetariana, senão vai ficar um monte de gente sem comer, porque sempre, se você fizer um evento para 200 pessoas, vai ter, não sei estatística, mas vai ter uns 20, 30, 40 vegetarianos ou veganos, então tem que ter uma opção vegetariana. Então, realmente, em pouco tempo, né, em 30, 40 anos, o vegetarianismo virou de algo totalmente desconhecido, ou pouco falado, para uma coisa... Mas você sabe que a gente tem um porquê também o que aconteceu. A exploração aos animais, ela piora muito depois da Segunda Guerra Mundial. Assim, antigamente, ok, né? Mas tinha a sua fazenda, a mulher cuidava das galinhas, um dia a galinha ia lá, morria, não. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a industrialização da fazenda. Então, assim, saíram as pessoas, não tem mais a mulher lá São máquinas, são galpões gigantes com milhões de galinhas, elas ficam completamente loucas, elas têm canibalismo, que não é normal de galinhas. Eles ficam tão doidas que eles cortam os bicos delas, porque elas começam a se bicar tanto, que aí elas começam a se machucar, então eles cortam. A debicagem é um processo natural e normal hoje da indústria. Os pintinhos nascem vivos, já são triturados, porque eles não servem.
Então, assim, virou um negócio Os machos, né? industrial de exploração. Você deixa porcas que elas andam, elas brincam, elas cavam, você deixa ela no cimento, as fêmeas sem poder se mexer para engordar bem rápido. Então, assim, elas ficam enlouquecidas, são animais sencientes. A ciência cada vez mais comprova que eles sentem, que eles pensam, que as vacas têm melhores amigas. Hoje em dia estão estudos que elas conversam. E aí você pega esses seres e tira totalmente a natureza deles para tratá-los como coisas. Isso depois da Segunda Guerra Mundial, que vem essa transformação no mundo, mecanização, o consumo de carne aumentou 5 vezes no mundo, com isso todas as doenças e a destruição do meio ambiente, entendeu? Então, assim, a gente fala da Segunda Guerra Mundial, não foi só aquilo lá que ela trouxe de ruim para a humanidade, assim, ela trouxe toda essa destruição no final, né? Que a gente tem uma mudança de comportamento e aí a gente está colhendo hoje e não dá mais. Aí agora a gente tem que fazer realmente uma revolução. Quer dizer, a galinha ou a carne que as pessoas comem, ainda por cima foi um bicho que viveu uma vida Sim, totalmente infeliz. É isso que as pessoas têm que entender. Não é só a morte dele que foi horrível, Não. a vida dele foi horrível. A pessoa fala, mas o leão na savana, o leão não pegou e destruiu a savana inteira e deixou as zebras amarradas sem poder se mexer a vida inteira. É isso que a gente faz, é completamente diferente. Não tô falando de cadeia alimentar, não tô falando da natureza, do ciclo da vida. Eu tô falando de uma exploração horrorosa de seres vivos tratados como objetos. E isso não pode ser de Deus, isso não pode ser do bem, isso daí é um dos grandes maus da humanidade. Tanto que a maioria das doenças modernas vem desse confinamento de animais. O H1N1, o ebola, e ainda eles falam que vão vir coisas muito piores. Coronavírus Não é de animais silvestres. Mas o que acontece? Você deixa esses animais presos no mesmo ambiente, você tem que dar muito o quê? Antibióticos, para eles não ficarem tão doentes, né? E aí você está criando o quê? As superbactérias. Então, acho que já ouviu falar que a gente, em 30 anos, talvez, um arranhão você morra, é por conta disso. Então, tudo de ruim que está acontecendo na humanidade tem o berço nessa exploração horrorosa de o que é? É o mais forte explorando da maneira pior o mais fraco. Existe coisa pior que você engravidar uma vaca, né? Se ela não quer, você estupra ela, né? Com um negócio, enfia nela. E aí, no primeiro dia que nasce o bebê, se arranca dos braços dela, ela chora, ele chora, eles não podem se ver para se roubar o leite dela. Numa produção industrial maluca, todo ano ela sofre isso. Não dá para isso dar certo. A gente, na Cabala, você sempre me ensinou muito da energia, né? Que isso traz pro mundo. Eu sempre pensava, gente, como é que essa energia horrorosa? Não dá para o mundo dar certo com essa escuridão que a gente fez. Eu acho a maior escuridão hoje em dia. Porque assim, até as pessoas boas, né, consideradas boas, solidárias, elas compactuam com essa atrocidade. Muitas vezes por não ter consciência. Nunca nem pensaram nisso. Não, por não ter consciência. Por isso né? que o meu trabalho é o quê? É despertar, é acordar as pessoas. E como a coisa mais difícil para o ser humano é um hábito, mudar um hábito é muito difícil. Ainda mais um hábito tão enraizado, né, que é a sua alimentação, o seu vestuário. Então é muito difícil, é muito complexo. Mas eu acredito que a Era de Aquário chegou e a gente tem que mudar de uma vez por todas e rapidamente o planeta. Então assim, eu sou super apoiador eu diria que eu sou simpatizante do vegetarianismo. Eu fui vegetariano, na época nem existia vegano. Antes de estudar Cabala, antes de entrar na Cabala, eu fui vegetariano 3 anos. Eu era vegetariano mesmo, não comia nada, nem peixe eu não comia nessa época. Era ovo-lácteo vegetariano nessa época. E eu tenho total consciência de que eu ter sido vegetariano 3 anos me purificou, me tornou mais leve e me permitiu preparar meu receptor para chegar na Cabala. Eu tenho total clareza disso. E quando eu entrei na Cabala, eu passei a seguir a alimentação kasher, e aí eu voltei a comer carne. Não fique chateada. E o que eu faço hoje em dia... Mas não fica. Mas o que eu faço hoje em dia... Estou compartilhando a minha verdade, pelo menos no ponto que eu estou hoje, mas eu estou falando que eu sou 100% simpatizante do vegetarianismo. Eu também sou a favor. Hoje em dia eu sou vegetariano durante a semana, mas eu sou um vegetariano que come um peixe, hoje em dia. Um peixe e ovo lácteo, com certeza. E só no Shabat, que é o sábado, no 7º dia, ou nos dias que tem alguma energia especial, aí eu abro uma exceção e como uma carne. Ou se eu estiver viajando em Jerusalém, sei lá, eu tenho um dia especial, que tem uma energia especial, aí eu como a carne, como eu falo, para fazer download da energia. Mas que carne tem uma energia pesada, tem, e que eu evito também comer carne. A minha mulher sabe que é verdade, eu não como carne durante a semana. A minha família às vezes come, não quero comer carne não, faz um outro prato para mim, porque a carne realmente tem uma energia pesada, tem uma energia densa,
Eu acho que realmente é um dos fatores que ajuda as pessoas a se elevar. É no mínimo diminuir o consumo, não precisa ser tão radical, você concorda? Não precisa ser direto virar vegetariano ou vegano, mas pelo menos diminuir o consumo. E já está acontecendo, né? Mesmo que antigamente era almoço e jantar carne. A refeição tinha que ter carne. E já está acontecendo culturalmente uma mudança que devagarzinho não tem que ter tanta carne, né? Não, nem dá. Né, na verdade. E tem um outro fator dessa coisa do consumo de carne que é muito forte. 50% dos grãos plantados são destinados a engordar os animais de corte. Se esses grãos foram destinados diretamente para as pessoas e a gente não tivesse o desperdício, a gente não teria fome no mundo. Então, normalmente nos países onde os grãos plantados são destinados a engordar os animais, são países pobres onde as crianças morrem de fome. Depois, esses animais mortos são vendidos em restaurantes ricos de países ricos. Então, você entende que também tem uma coisa... Não estou falando só dos animais aqui. Esse sistema que a gente criou é totalmente errado. É totalmente errado. Você podia alimentar diretamente, porque os animais comem muito, os animais tomam muita água. O maior consumo de água potável no mundo é da pecuária. A destruição da natureza também é prejudicial para os seres humanos. A gente também está massacrando um grupo de pessoas, normalmente os mais pobres, para que outras tenham uma fartura de carnes e gorduras e pratos. Isso também não tá certo. Tá certo. E fala, o que você diria para uma pessoa sobre a Cabala? O que a Cabala trouxe de experiência marcante para a sua vida? O que trouxe o estudo da Cabala para você e para o seu marido, né? Porque a gente teve um tempo que eu ia na casa de vocês e a gente estudava junto. Bons tempos. O que a Cabala trouxe para você? O que você diria para alguém que está pensando o que é Cabala? Será que eu devo estudar a Cabala? O que traz a Cabala? O que é Cabala? Sim, estude Cabala. Não tenho dúvida, esse é um conselho que eu dou para todas as pessoas que passam pela minha vida. Ela te dá uma outra maneira de enxergar a vida. Eu acho que é esse o grande presente que a Cabala nos dá, uma outra maneira de enxergar os problemas, de enxergar os testes, né, de não reagir. Isso, gente, é um aprendizado que a gente continua. Às vezes a gente não consegue, pelo menos eu, às vezes reage, mas você já sabe que você fez o errado, né? Você já sabe o porquê. E também essa coisa de enxergar a figura completa. Quando eu comecei a estudar, você falava muito disso, mas era menina, era difícil de entender. Há 3 anos eu escrevi um livro na minha vida, uma bibliografia. E quando eu escrevi, a Cabala fez mais sentido ainda, porque assim, mesmo as coisas terríveis que eu tinha passado, os momentos horrorosos, difíceis, eles foram fundamentais para eu ser quem eu me tornei, né? Então, aí no livro eu consegui ver a figura completa, pelo menos até essa primeira parte da minha vida, e faz total sentido com o que a Cabala fala, sabe assim? Aquele momento, às vezes, que tudo deu errado, mas se não tivesse dado errado aqui, não teria acontecido uma coisa muito boa mais pra frente. Né? Eu acho que esse entendimento, às vezes a gente é muito imediatista, a gente quer que as coisas sejam exatamente como a gente quer. Eu lembro de você falando, rezei quando não aconteceu. Porque a resposta foi não. Porque tem outra coisa melhor aqui, você não sabe, a gente não sabe tudo. E também essa coisa de, sim, tudo que você faz, uma hora tem a consequência. Isso é uma coisa muito forte, assim, na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa mais certinha, assim, nessa coisa de tentar fazer o correto. Mas depois da Cabala, eu sou uma pessoa absolutamente, eu sempre falo, Deus tá olhando o tempo inteiro, né? Esse jogo aqui, não importa se as pessoas estão olhando, eu faço sempre o que eu acho certo, assim. Às vezes as pessoas falam que eu sou chata, que eu sou toda certinha. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Você vai voltar. Eu sei com quem eu tô falando, né? Tipo, não é pros meus seguidores, obviamente eu gosto dos meus seguidores, mas eu tenho um compromisso sério. E o meu compromisso com Deus, ele é muito sério e eu renovo frequentemente, assim, tipo, tô fazendo minha missão. Isso a Cabala nos dá muito, né? Uma consciência de Deus no dia a dia. Sim. Não é Deus na hora que você vai rezar no templo. Consciência de Deus no dia a dia. Consciência elevada no dia a dia. Saber que tudo que eu fizer vai ter uma consequência. Tá conectado o tempo Não existe vítima, né? Se tá vindo na minha vida é porque eu aprontei alguma coisa. Ou qual a lição também. Qual a lição por trás, que às vezes fala, tem uma lição por trás. E às vezes essa lição que você precisa para conseguir uma outra coisa mais pra frente, né? A vida tem os seus caminhos tortos, mas no final faz sentido, assim, então... Eu me lembro que nessa nossa longa estrada juntos aí, de 15 anos, você conta isso no seu livro, não é segredo nenhum, que você passou por um momento difícil na tua vida, de tristeza e depressão. E eu sei que muitas pessoas, você também sabe que muitas pessoas passam por tristeza e depressão, e quando a pessoa está triste, deprimida, ela não vê a luz no fim do túnel, né? E até eu gravei um podcast sobre isso essa semana, sobre a força que a gente precisa ter para cair, mas depois levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima.
E como é que foi essa tua... Isso daí eu uso muito na minha vida até hoje, assim, porque tem dias que a gente fica mal, né? Não é assim, ai, já tô tudo cavalo, tudo horrível. Não, não é. Nem eu A também. vida Eu também, é tô na um luta. constante desafio. É. E aí uma coisa que a Cabala me ensinou, assim, eu lembro um dia que eu tava muito mal, porque eu tava com uma dor nas costas, eu tinha me machucado, não sei o quê. E aí tinha um cachorro lá no fim do mundo. E aí eu lembrei dessa aula. Vai compartilhar quando você tá com muita dor. Isso aí. E foi assim, tipo, foi super difícil chegar, mas depois foi tão bom, assim, eu me senti tão bem, sabe? Assim, aí você fala, não olha só pra sua dor, começa a olhar para dos outros, vai fazer, e quando você vê a sua passou. Total. E esse é um grande aprendizado, assim, pra minha vida. Porque quando a gente tá triste, a nossa tendência é pensar, não, agora eu tô triste, deixa eu me recolher, Sim, agora não vem me pedir ajuda não, agora eu tô trabalhando... Não, Aí acabar ensino ao contrário, você tá contrário. triste, é ausência de luz, tá faltando luz. Como é que você traz a luz? Faz alguma coisa pra fora de si mesmo, se estende pra fora de si mesmo. Como diz a Nike, just do it. Faz mesmo sem ter vontade. Você sabe que eu tenho muitos voluntários, né, que vêm trabalhar com a gente no Instituto. E algumas reuniões assim de final de ano, eu já tive casos de pessoas que me contaram, falaram, olha, uma foi até meio forte, assim, mas ela tinha perdido um filho naquele ano. E ela falou, foi um ano muito difícil, eu achei que eu não fosse aguentar. E eu só me salvei porque eu vim aqui ajudar os outros. É isso aí. Aí eu falei, é isso aí. Ser voluntário, trabalho voluntário, é uma coisa que na cultura brasileira não tem tanto isso, né? Nos Estados Unidos, alguém para entrar numa boa faculdade, se não tiver no currículo trabalho voluntário, não consegue entrar numa boa faculdade, uma boa universidade. Aqui no Brasil é uma coisa que não é muito valorizada, a gente não é muito culturalmente engajado no assunto de voluntariado. Mas realmente você fazer um trabalho voluntário é um jeito de se sentir útil, de sentir que está somando, contribuindo, ser do buraco. Sim, eu tenho um time grande de voluntários, né, e as pessoas sempre vêm com histórias, assim, muito emocionantes, né, de como estava mal, não sei o que, aí resolveu e aí tudo muda, assim, então ajude para se ajudar. Né? É isso aí. Então eu quero agradecer você de novo pelo seu tempo, você é uma grande inspiração para as pessoas, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, E parabéns. muito obrigado por nos dar essa simpatia, essa energia. Obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigada, gente.